Imagine que você acabou de ter seu primeiro filho e depois de voltar da maternidade e dormir a tarde toda, ele dá início ao seu primeiro choro dentro do berço. Você rapidamente o pega no colo e tenta de tudo, dá banho, troca a fralda, brinca com ele, mas nada resolve. Ele realmente está com fome. E mesmo insistindo ao colocá-lo no peito, a criança não se dá por satisfeita. Depois de um tempo, você descobre o motivo do choro contínuo. Você não tem leite suficiente para amamentar seu filho. Apesar de ficar triste, você não perde tempo e então compra uma fórmula infantil capaz de substituir o seu leite materno. Embora seja um leite artificial, você sabe que aquilo vai salvar a vida do seu pequeno e por isso fica muito feliz que existe uma empresa que inventou um produto incrível como esse. Mas, do outro lado da moeda, está o fabricante que inventou a fórmula, insatisfeito olhando seu relatório de vendas e percebendo que não está ganhando tanto dinheiro quanto queria. Para que ele ganhasse uma fortuna, seria necessário que todas as mães no mundo fossem incapazes de amamentar seus filhos. Ou seja, para ele existe um grande obstáculo. Seu principal concorrente são peitos saudáveis. Porém, o obstáculo pode ser rapidamente vencido com uma brilhante ideia. E essa foi a ideia que criou um dos maiores escândalos de segurança alimentar do século XX. A Nestlé, maior empresa na indústria de alimentos do mundo, nasceu na Suíça em 1866 com a fabricação do leite condensado Milk Maid, futuramente conhecido no Brasil como leite moça. Mas foi em 1867 que Henri Nestlé criou sua primeira fórmula de leite infantil. Ele queria acabar com a desnutrição de bebês que, por qualquer motivo, não conseguiam amamentar normalmente. Porém, aquilo que foi criado com uma causa nobre tornou-se um produto capaz de gerar muito lucro. 152 anos depois, o tamanho do mercado de fórmula infantil foi avaliado em 50 bilhões de dólares. Só que foi nos anos 70 que estourou a polêmica da Nestlé envolvendo fórmula infantil e a morte de bebês em países de terceiro mundo. Tudo começou com uma ideia. Se você quer ganhar mais dinheiro, você precisa de mais pessoas comprando o seu produto. Então que tal fazer sua fórmula ser consumida globalmente até mesmo por bebês que têm mães que conseguem amamentá-los normalmente? Mas para isso tem um porém. Como que você vai convencer que a fórmula é igual ou melhor que o leite materno? Olha, a resposta parece ser complexa, mas é resumida em criar uma necessidade onde não existe. Você contrata médicos para dizer que a fórmula é tão boa e semelhante quanto o leite materno, investe em propaganda e convence as mães a trocarem o peito pela mamadeira. Rapidamente, com isso, você influencia o poder de escolha de milhões ou até bilhões de mulheres no mundo todo, semeando a dúvida e promovendo a conveniência. Em 1974 foi publicado um relatório escancarando toda essa estratégia agressiva de marketing da Nestlé. Em países pobres da África e da Ásia eram distribuídos panfletos em visitas domiciliares ou até mesmo nas maternidades para as mulheres que acabaram de se tornar mães. Além disso, eram contratadas mulheres com uniforme de enfermeira para dar conselhos médicos e amostras grátis de fórmula infantil. Essas amostras duravam tempo suficiente para as mães naturalmente pararem de produzir leite. Por causa disso, acabavam se tornando clientes fiéis daquilo que nem precisariam gastar dinheiro. Porém, o problema começava com a falta de saneamento básico. A maior parte das pessoas desses países não tinham acesso à água limpa. E para preparar a fórmula é necessário fervê-la primeiro. Mas devido às baixas taxas de alfabetização, as mães não sabiam disso e acabavam preparando leite com água poluída. Isso acarretou numa série de problemas de infecções que levou a um aumento na mortalidade infantil. Mesmo que as mães fossem alfabetizadas em sua língua nativa, não conseguiam entender as instruções escritas em outro idioma. E se entendesse, não resolveria muita coisa, pois não tinham instalações básicas como um fogão para esquentar a água e matar as bactérias. E por mais que as fórmulas tentem imitar o leite humano, elas ainda continuam inferiores. A fórmula infantil não contém anticorpos e nem células de defesa que funcionem no ser humano, diferente do que ocorre no leite materno, que traz grande proteção ao bebê e evita com significância o risco de morte por diarreia e pneumonia. Diante de toda essa polêmica, deu-se início a uma série de boicotes contra a Nestlé ao redor do mundo, e em 1978, os executivos da Nestlé foram convidados a depor no Senado americano. Would you agree with me that your product should not be used where there is impure water? Yes or no? We give all the instructions. Just answer. What is your position? Of course not, but we cannot cope with that.
Well, as I understand what you say is where there's impure water, it should not be used. Yes. Where the people are so poor that they're not going to realistically be able to continue to purchase that, and which is going to mean that they're going to dilute it to a point, Yes. which is going to endanger the health, that it should not be used. Yes. I All right, believe... now then my final question is what do you do, or what do you feel is your corporate responsibility to find out the extent of the use of your product in those circumstances in the developing part of the world? Do you feel that you have any responsibility? We can't have that responsibility, sir. May I make a reference to... You can't have that responsibility? No. A OMS, Organização Mundial da Saúde, lançou em 1981 um código internacional com regras para impedir a prática de propagandas abusivas para alimentos infantis. Por isso que hoje em dia você percebe que os comerciais são bem mais sutis. Gentle, easily digestible. No formula is more nutritious. Remember, breast milk is best. This is a breastfeeding song for those who help our awesome moms. O mercado de fórmula infantil está crescendo 6 vezes mais rápido que a população mundial, e não é à toa. Esse negócio de alimentação de crianças é altamente lucrativo. Para cada $1 em vendas, eles obtêm 23 centavos de lucro. Agora imagina isso num cenário que o faturamento ultrapassa a casa de bilhões de dólares. Mas como eles conseguiram crescer tanto após a OMS e alguns governos impondo alguns limites para a publicidade desse produto? A nova estratégia de marketing das empresas desse mercado foi genial ao ponto de passar a mensagem inconsciente que o bebê precisa de um leite de acompanhamento sem dizer isso diretamente. As empresas agrupam os produtos em uma técnica de marketing conhecida como promoção cruzada. Os produtos são embalados de forma quase idêntica para que eles parecem como parte de uma categoria sequencial, com produtos diferentes dentro da própria categoria para diferentes faixas etárias. Assim você gera confusão e dúvida na mente das pessoas em relação à efetividade de amamentar somente com o leite materno. Recentemente, um relatório mostrou que em alguns países, as diretrizes do código estão sendo violadas por diversas marcas famosas desse mercado. Existe ainda o patrocínio de profissionais da saúde para recomendarem a adoção da fórmula e também a promoção de amostras grátis, principalmente em países onde o governo não apoia o código ou simplesmente tem leis fracas. Isso induz mães a amamentarem parcialmente ou abandonarem de vez o processo que deveria ser exclusivo de leite materno até os 6 meses do bebê. Mas se você acha que o lado obscuro da Nestlé termina aqui, você está redondamente enganado. Poucas pessoas sabem, mas a Nestlé, além de ser a maior empresa de alimentos do mundo, também é líder mundial no setor de água engarrafada. Como todos sabem, a água junto com a comida formam um par de crucial importância para a nossa sobrevivência. O presidente da Nestlé em 2005 chegou a sugerir em uma entrevista que a água não é um direito humano. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Obviamente, depois da sua fala ter pegado muito mal na mídia, ele desconversou e disse o contrário. Let me make it clear from the beginning. I have always supported the human right to water. Everyone should have enough clean, safe water to meet their fundamental daily needs. Ao redor do mundo, a Nestlé domina esse mercado usando uma estratégia de lobby com governos de pequenas cidades e proprietários de terras que possuem grandes aquíferos. You don't need sophisticated technology, however, to know what Nestle sells the water for. It retails anywhere from $1 to $2.50 a bottle, but the price Nestle pays for that water might surprise you. $3.71 for every million liters. Nos Estados Unidos, a Nestlé usa terras federais e não paga praticamente nenhuma taxa ao serviço florestal para obter água. E quando pagam, é uma taxa ridícula de $200 para bombear 130 milhões de galões de água por ano.
Aparentemente, eles consideram a água um recurso infinito. Na Califórnia, a Nestlé foi acusada de extrair 25 vezes mais água do que o permitido em meio a uma crise de seca no estado. Em países de terceiro mundo, como no Paquistão, a Nestlé tomou posse de um aquífero natural de uma pequena comunidade, desviando a água para suas fábricas, engarrafando e vendendo para as pessoas que já deveriam ter acesso àquela mesma água de graça. Ok, tudo bem, tirando a água e a fórmula infantil, talvez você ame a variedade de produtos que a Nestlé possui, principalmente seus chocolates. Não tem nada de errado com eles, né? Com certeza é difícil encontrar uma pessoa que não gosta de chocolate. O doce, que é uma mistura básica de cacau, leite e açúcar, é consumido em média por um pouco mais de 1 kg por ano por cada brasileiro. Mas por mais gostoso que o chocolate possa ser, sua indústria é cercada de controvérsias envolvendo trabalho forçado e infantil. A base do chocolate é formada pelo cacau. Países do continente africano como Gana e Costa do Marfim são líderes na plantação dessa fruta e são os principais fornecedores para as maiores empresas da indústria do chocolate. No ano 2000 foi quando a BBC trouxe à tona o problema do trabalho escravo e principalmente de crianças entre 10 e 13 anos na indústria do cacau. Depois de muita pressão, as gigantes multinacionais, incluindo a Nestlé, assinaram um documento em 2001 prometendo eliminar ou pelo menos se esforçar para comprar cacau que não seriam de origem criminosa. 9 anos depois foi lançado o documentário chamado O Lado Obscuro do Chocolate, mostrando claramente que ainda existia a presença de tráfico de crianças para trabalhar nas plantações de cacau da Costa do Marfim. No final do documentário, as empresas não quiseram ver as imagens gravadas pela produção, mas os produtores não se deram por vencidos e colocaram um telão em frente à sede da Nestlé, obrigando os funcionários a verem toda a verdade que eles tentam empurrar para debaixo do tapete. Nestlé will now get a chance to see how most of their cocoa is grown. According to international labor laws, this is strictly forbidden. But it is also the opposite of what Sam Cacao and the other chocolate companies have promised the consumer. Por muito tempo, o trabalho forçado na indústria do cacau era um problema de todos, ou seja, cada um dos envolvidos nesse negócio jogava a responsabilidade para o outro. Antes, a Nestlé poderia até não ser responsável por tudo isso, mas agora, depois de anos que ela teve sua cadeia de suprimentos mapeada, com certeza tem sua parcela de responsabilidade em acabar com isso. A própria Nestlé contratou uma empresa independente para averiguar se o problema depois de anos foi resolvido, e no relatório foi concluído que vários fornecedores da Nestlé continuam violando as leis e os códigos para acabar com o trabalho escravo infantil. Em nota, ela disse o seguinte: o uso de trabalho infantil em nossa cadeia de fornecimento de cacau vai contra tudo o que defendemos. Nenhuma empresa que compra cacau da Costa do Marfim pode garantir que isso não aconteça, mas podemos dizer que combater o trabalho infantil é uma das principais prioridades da nossa empresa. Ou seja, em outras palavras, isso pode ser resumido em: todo mundo compra cacau oriundo de trabalho infantil, mas vamos continuar comprando mesmo que ainda não resolvemos esse problema por completo. Não dá pra saber quais eram os ideais verdadeiros do fundador da Nestlé, mas aparentemente eram bem honestos e sua vontade inicial era realmente vender alimentos para acabar com a desnutrição de crianças. Se isso for verdadeiro, é bem provável que onde quer que o mesmo esteja, ele não tenha muito orgulho do que sua empresa se tornou nos dias de hoje, mesmo tendo o título de maior empresa na indústria de alimentos e bebidas do mundo. Talvez sinta até vergonha de carregar seu sobrenome e estar envolvido em tantas polêmicas.